Boa noite a todos. Mais um Boa programa noite. do Conecta, da Abrap Coach. Nosso bate-papo de hoje é com o Clóvis Carneiro, nosso amigo presidente da Associação Comercial do Pará, economista, especializado em comércio exterior e finanças, conselheiro da Federação da Agricultura do Pará, vice-presidente da FIEPA e membro do Conselho de Administração da Associação de Comércio Exterior do Brasil. Hoje ele vai contribuir com a gente com a discussão aqui sobre a retomada da economia brasileira. Clóvis, se quiser te apresentar melhor, fica à vontade, tá? A casa é nossa. Isso mesmo. E qual o cenário econômico estamos vivendo? Contextualização na conjuntura brasileira. Pode desenvolver esse tema aí para nós. Seja bem-vindo, Joy. Vilar. O Brasil, o que é que vinha acontecendo com a economia brasileira? Tá? A economia brasileira vinha se recuperando em todos os aspectos. Tá? Nós estávamos vivendo um ano de recuperação em 2019, uma recuperação ainda muito modesta, com redução do desemprego, a volta da confiança do mercado internacional de investimentos, e isso chegou até janeiro, começo de fevereiro. E aí, quando março chegou, tá? Não é a música do Tom Jobim, Águas de Março, mas, digamos assim, o vírus, o coronavírus, o Covid-19. Tá? Que aconteceu uma epidemia e rapidamente tornou-se uma pandemia. Por quê? Porque os meios de transporte e o comércio exterior são muito intensos. E com isso, houve a recomendação para o isolamento social. Por quê? Porque, de um modo geral, os sistemas de saúde no mundo trabalham com dimensionamento de subpico. O Vilar, que trabalha com telecomunicações, sabe do que eu estou falando. Ninguém dimensiona um sistema para o momento de pico. Uma antena de telefone celular, ela trabalha com primeiro subpico e segundo subpico, dependendo da área. É por isso que, quando a gente vai para Salinas, em julho, o celular de sexta a domingo não funciona direito. Por quê? Porque ele está dimensionado num regime de segundo subpico, que é a demanda que tem ao longo do ano, e não nos momentos de concentração maior de usuários. A mesma coisa acontece com o sistema de saúde no mundo todo. Ele é dimensionado para um subpico, primeiro, segundo, terceiro, dependendo da área e da densidade populacional que lá existe. Ora, se ninguém trabalha com pico, na hora que você tem uma epidemia de contágio muito veloz, obviamente vai saturar os sistemas de saúde. Aqui no Brasil, os sistemas de saúde já eram ruins antes do coronavírus. Qualquer um de nós, eu desafio qualquer um a perceber, lembrar de imagens de doentes sendo atendidos nos corredores dos hospitais bem antes da pandemia. E aí, diante dessa necessidade, houve o reflexo na economia brasileira. Por quê?
porque houve como é que se diz? A necessidade do isolamento social, e aí nós tivemos, nos 3 principais segmentos, as maiores divisões da produção brasileira, nós tivemos uma queda do setor de serviços, de fevereiro, março e abril, de 20,71%. Tivemos uma queda no faturamento do comércio varejista de 32,93% e na indústria de 22,16%. Na indústria, só no mês de abril, 18,8%. No comércio varejista, em abril, 17,5%. E nos serviços, 11,7% só em abril. Com todo o aumento na demanda por serviços de comunicação, porque a turma passou a usar mais a internet e passou mais a usar o telefone. Nós temos que lembrar, lá das nossas boas e velhas aulas de sociologia, que o homem é um animal social, ele precisa se relacionar com outras pessoas, com a sua comunidade. E isso aí criou um grande problema. Nós estamos diante de um grande problema. As previsões para o ano de 2020 são muito preocupantes. Tá? O FMI e o Banco Mundial imaginam uma recessão no ano de 2020 entre 5,1% e 8%. Acontecendo isso, nós vamos ter o nosso desemprego batendo a casa entre 14 e 15 milhões de desempregados no país, com reflexos muito complicados digamos assim, na retomada. A pesquisa Foco do Banco Central com os principais agentes econômicos vem demonstrando uma queda nessas projeções. Há um mês atrás, a previsão de queda do PIB era de 5,12 e esta semana a previsão de queda é de 6,51%. Isso é grave, tá? Até porque esses mesmos analistas projetam um crescimento de 3,20% em 2021 e 2,5% para 22 e 23. A grande pergunta que nós fazemos, de um modo geral, os economistas fazem, é como acelerar essa retomada para que as consequências sociais não sejam tão graves. Eu costumo dizer, e eu argumentava quando nós estávamos no comitê de retomada do município de Belém, que, aliás, o município teve o melhor diálogo do que o próprio governo do Estado, tá? E fez um esforço, digamos assim, admirável para equipar as unidades de saúde do município. Eu dizia que nós estamos vivendo uma tragédia bíblica. Tá? As tragédias bíblicas são a espada, a fome e a peste. Se a gente inverter essa posição, nós vamos ter a Covid, tá? O desemprego
e a violência. É só trocar a espada por violência, a peste por Covid e a peste por Covid e a fome foi pelo desemprego. Então, as consequências, elas acontecem desde sempre. Desde que existe civilização, nós estávamos falando do início da civilização, toda vez que você tem uma tragédia sanitária, você, em seguida, tem uma tragédia econômica e, por consequência, uma tragédia social. A pergunta é: como podemos evitar isso? A única solução é você fazer uma aceleração econômica. Tá? E é isso. Esse é o quadro. Essa aceleração econômica, Clóvis, deve partir do governo federal, principalmente, né? Na verdade, os instrumentos de incentivo para fazer essa aceleração, eles dependem, os instrumentos monetários, eles são prerrogativa do governo federal. Mas nós temos instrumentos fiscais que estão na mão dos estados e dos municípios. Na maioria dos setores, o imposto mais significativo é o ICMS. Ou seja, você não pode fazer, digamos assim, uma melhora na rentabilidade das empresas, forçar a rentabilidade das empresas, sem passar uma discussão pelo ICMS. Ou seja... E são serviços essenciais, né? O Estado telefonia. O Estado detém uma parcela da solução fiscal. A mesma coisa eu digo para os municípios, especialmente nas empresas prestadoras de serviço, que são uma parcela muito significativa da economia brasileira, o mesmo raciocínio se faz para o ISS. E ainda tem mais. No município, tem a questão do IPTU, que atinge diretamente a renda das famílias. Então, o que é que nós precisamos? Esses instrumentos, você não pode tributar a recuperação, as medidas para a recuperação, somente ao governo federal. Nós vamos ver no Brasil, que é um país grande, uma federação, nós vamos ver estados que vão ter melhor resultado na saída da crise do que outros. Por quê? Porque vai depender muito do arranjo político em cada local. Não estou condenando essa ou aquela medida, até porque elas ainda não apareceram, mas a gente sabe que há governadores e governadores e há Assembleias Legislativas e Assembleia Legislativa. A mesma coisa há prefeitos e prefeitos e há câmaras municipais. Então, é o que nós precisamos verificar. Presidente, nesse raciocínio, você acha que o governo federal, por exemplo, está fazendo a parte dele, ou pelo menos está iniciando a parte dele? Está tentando. Vamos lá. Clóvis, e tem uma questão também. A grande mídia não tem essa linha de raciocínio. Eu já conversei com várias pessoas, com vários empresários, inclusive, geralmente remete logo ao governo federal a responsabilidade. Nós estamos vivendo um problema político. Impostos estaduais e municipais, que fazem parte de toda a cadeia produtiva. Entendeu? Nós temos um problema político de relacionamento entre o governo federal e parte da mídia. Tá?
e, aliás, a parte majoritária da mídia em termos de audiência. Então, Sim. o que acontece? Tá? Há uma ofuscação. Eu recomendo, eu tenho alguns amigos que dizem que eu devia ser vendedor de livro. Eu recomendo lerem um livro chamado Chateau, o Rei do Brasil. É a biografia do Assis Chateaubriand, escrita pelo Fernando Moraes. O Assis Chateaubriand foi dono da maior rede de comunicações de todos os tempos no Brasil, que eram os diários e emissoras associados. Ele era dono de 23 jornais no Brasil, na época eram 23 estados, ou 24 com o Distrito Federal, e mais televisão e rádio, diversas estações de rádio. E o Assis Chateaubriand, digamos assim, pressionava todos os governos, todos, do Getúlio Vargas até o Jânio Quadros e o João Goulart. O Assis Chateaubriand tombou com os militares. E a derrocada dos diários e emissoras associados inicia-se no ano de 1968. Tá? Hoje ainda existem algumas empresas de televisão, mas ele já... Muitos de vocês nunca nem ouviram falar no diários e emissoras associados. Então é isso, é uma disputa política. Agora, nós, como sociedade, temos que triar as coisas. Nós temos que pensar. Então, mas o governo federal, vamos dizer, nessa briga aí, o governo federal tem uma responsabilidade nessa retomada, se a gente fosse estabelecer algo entre 75% e 80% das necessidades de iniciativas para fazer a retomada. E o resto entre estados e municípios. Entendeu? Por exemplo, aqui no Pará, a participação dos municípios, tirando 2 ou 3, Belém, mais Altamira, Ananindeua, está lá Paraupebas, que tem muito dinheiro do Vale do Rio Doce. Mineração, a participação dos municípios vai ser mínima. Por quê? Porque são municípios, vamos dizer, miseráveis. Acho que pelo menos metade deles não deveria nem existir do ponto de vista econômico, porque eles, por si só, já não se sustentam. Então, essa recuperação tem que vir de lá, tem que buscar, pegar o bom e velho manual keynesiano e vamos trabalhar no New Deal tropical, vamos dizer assim. Presidente, nessa mesma visão, eu lhe pergunto o seguinte: o governo federal ele tomou 2 ações que eu achei importantes com relação, por exemplo, a emprego. Criou a possibilidade de você manter o funcionário naquele regime 50-50, 30-70, 25-25, e para cada mês que o funcionário recebesse, ele teria um mês a mais para prorrogar. Deve durar entre 2 e 6 meses, né? Que já tem mais ou menos 3 posições. Isso também não contribuiu para não ter essa grande enxurrada de desemprego? Senão a gente teria pelo menos umas 20 milhões de pessoas nesse cenário, que é um pouco que está se... Eu acho que foi a grande medida e a mais eficaz. Foram as medidas provisórias 927 e 936. Por quê? Porque nós temos já, entre abril e maio, 2 milhões de pedidos de seguro-desemprego. Ou seja, nós já voltamos ao patamar de 13 milhões de desempregados, tá? Oficialmente. E o próprio governo federal, o Ministério da Economia, dá conta
de que 6 milhões de trabalhadores foram recorridos às duas medidas provisórias, especialmente a 936, com a suspensão dos salários e a redução de salários. Esse é o ponto. Ou seja, o governo federal criou um paliativo, tá, necessário para a questão do desemprego. Tá? E sem um custo fiscal muito grande. Tá? Por quê? Porque o custo fiscal de 6 milhões do bem, que é o benefício emergencial, é muito menor do que o custo fiscal do seguro-desemprego efetivo. Ou seja, foi um instrumento muito criativo e muito eficiente, eficaz. Presidente, você tem informações se no mundo outro país também adotou uma medida semelhante? Não, não tenho. Nos Estados Unidos, tá? Nos Estados Unidos foi emitido um cheque para todos os cidadãos, um cheque de $1.600.000 para todos os cidadãos com renda e registro no imposto de renda que ganharam, no ano de 2019, $80.000. Tá? Eu sei disso, que eu tenho um filho que é engenheiro, o Vilar sabe disso, e que trabalha lá na obra do aeroporto de Los Angeles. Tá? Então, esse é o esquema que foi adotado nos Estados Unidos, mas não se equipara ao nosso medidas provisórias 927 e 936. Você quer dizer, então, presidente? Já são mais de 4 milhões de novos pedidos de seguro-desemprego. O desemprego nos Estados Unidos já está beirando 20 milhões de pessoas. Você quer dizer, então, presidente, que se a gente tivesse tido aí por parte, se não tivesse essa problemática política, os estados e os municípios poderiam se espelhar nas ações do governo federal? Seria mais ou menos isso? Não, as ações dos estados e municípios são diferentes. Por quê? Porque elas estão limitadas à questão fiscal. Por quê? Porque os estados e municípios, eles não têm capacidade de fazer, não têm nem capacidade nem competência legal para fazer política monetária. Esse é o ponto. A emissão primária e secundária de moeda, ela é monopólio do governo federal. Quem controla isso é o governo federal. A emissão primária é o próprio governo emitindo papel, né? Cédulas de papel. E a emissão secundária é o giro dos bancos fazendo a aplicação de crédito, que aí o governo federal controla. Tá? É o M1, M2, M3, etc. Então, essa colocação, ou seja, por isso que eu digo, na retomada, a responsabilidade do governo federal vai girar em torno de 80% das soluções. E 20% vai virar para estados e municípios. Por exemplo, nós temos municípios aqui no Pará, qual é a capacidade que eles têm de fazer, por exemplo? Vamos lá. Melgaço, pior IDH do Brasil, uma receita pífia. Mojuí dos Campos. Se vocês me perguntarem onde fica no mapa, eu não sei. Entendeu? Então, esse tipo de... vai haver... O som. 21, esse tipo de coisa. Vai depender de como cada
Estado vai se comportar. Nós somos uma federação. E, nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal, que apesar de estar todo mundo largando pau nele, foi muito correto quando disse que as atividades comerciais, o disciplinamento delas, de funcionamento, são dos municípios. Então, quem diz como é que tem que funcionar o comércio, a indústria, etc., o serviço, é cada município. E está certo. Nós temos uma federação, infelizmente, nós temos no Brasil uma federação invertida, aonde o governo federal é muito pujante e os municípios são praticamente inexistentes do ponto de vista econômico. Nós temos uma federação capenga. Por quê? Porque o bolo fiscal fica praticamente todo na mão da União e dos estados e sobra muito pouco para os municípios. Tá? Só para ter uma ideia, enquanto o orçamento estadual, o orçamento do Pará, gira entre 25 e 30 bilhões de reais, o orçamento de Belém, que tem mais ou menos 30% da população do estado, são 2 bilhões e 700 mil, ou seja, é 10% do orçamento do estado. E quando você vai para o orçamento federal, é 1 trilhão e caquerada, 1 trilhão e 300, um negócio dele. Eu não tenho o número exato aqui, não estou me recordando, está me fugindo, mas é isso. Então, o bolo é muito grande em favor da União em tudo. É por isso que nós vemos caravanas de prefeito e caravanas de governador de pires na mão indo a Brasília. Além disso, tem uma série de programas que não podem ser realizados pelos estados, têm que ser realizados pelo governo federal. Então, nós temos que trabalhar dentro da proporção e eu espero que se tenha lucidez no Brasil de que cada um cumpra o seu papel. Então, a pandemia veio antecipar um calendário aí da reforma tributária, né? Eu acho que não. E se faz necessária, porque não, a reforma tributária, como os estados e os municípios estão com o pires na mão, é por falta de receita. Não, mas olha, as duas propostas que tem no Congresso, o Vilar sabe disso, porque ele já me viu falando disso mais de uma vez, as duas reformas, na minha opinião, vão agravar esse quadro. Então teria que ser uma terceira via. Tem que ter uma terceira via. As duas. E na tua percepção, qual seria o cenário ideal tributário? O cenário ideal tributário, você tem que ter uma distribuição de recursos compatível com a população de cada município e de cada unidade federativa, município, estado, desculpem, e como é que se diz? O consumo, a arrecadação ser diante do consumo. Por quê? Um dos principais fatores, e isso não é do Covid, isso daqui existe desde os anos 50. Tá? Um dos principais fatores de desequilíbrio regional é o bolo do ICMS. Por quê? Porque o ICMS, 2/3 do valor arrecadado, salvo alguns poucos produtos, 2/3 do valor arrecadado ficam no estado produtor e apenas 1/3 no estado consumidor. Ora, São Paulo tem 55% do PIB brasileiro. Então, no mínimo, 55% de 2/3 do PIB, do ICM arrecadado, do bolo do ICM, ficam com São Paulo. E ele ainda tem 1/3, mais 1/3 de 55%,
do que ele compra dos outros estados. Então, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Um estado como Roraima. Um estado como Roraima sustenta São Paulo, porque ele arrecada mais para São Paulo do que para Roraima propriamente dito. Então, isso é uma das coisas que tem que mudar. Qual é a grande vantagem do sistema fiscal americano? O sales tax lá, que seria o equivalente ao nosso ICMS, ele é cobrado do consumidor, do Estado consumidor. E aí ainda mais, ele trabalha no esquema, ele não tem um sistema de crédito e débito, como nós temos no ICMS. O nosso ICMS é um arremedo do IVA europeu. O Sales Tax lá, ele funciona em sistema de Equalization Board. Então, por exemplo, se você tem um dono de uma loja que vende lâmpada, você só vai pagar imposto quando vender a lâmpada. E quando você comprar esta lâmpada, você não paga imposto nenhum. Já é diferente quando você compra papel para fazer a sua burocracia. Quando você compra o papel para a sua burocracia, você é obrigado a pagar o imposto, porque no papel você é consumidor final, na lâmpada você é intermediário. Então, é assim que funciona lá. Ou seja, é um sistema mais simples e aparentemente mais justo. Eu não sou lá grande especialista em, como é que se diz, em sistemas fiscais, mas eu acho ele mais justo e mais eficiente que o IVA europeu e muito melhor que o nosso ICMS, que eu acho um pau para dar em doido. Entendeu? E, Clóvis, vamos então pensar o que precisamos entender para atravessar esse momento, para atravessar a crise. Nós, população, empresários, trabalhadores, o que nós precisamos entender desse cenário para poder passar para um outro nível, para poder atravessar a crise. A primeira coisa que nós temos que entender é que nós estamos todos no mesmo barco. Tá? Empresário, trabalhador, governo, todo mundo está no mesmo barco. Tá? E não adianta eu acusar ou não concordar com a solução. Tá? Eu acho que a solução ela tem que ser dialogada, trabalhada, discutida, pensada e posta em prática sem grandes, como é que se diz, percalços. Então, por exemplo, você tem a questão do manual keynesiano. Vamos lá, eu gosto muito do manual keynesiano. Tá? Então, vamos ver o que é que nós temos de manual keynesiano. Tá? Qual o valor, qual a quantidade de moeda que o governo federal estaria disposto a emitir para aumentar o giro da economia? Tá? Isso é importante. Aí vai dizer, mas você está propondo emissão de moeda é gerar inflação. Como gerar inflação? Em abril nós tivemos inflação, em maio vai ser anunciado agora, já tivemos deflação, em junho vamos ter deflação. Só para vocês terem uma ideia, no começo do ano, a projeção de inflação para o ano todo era entre 3% e 3,5%. Hoje, a projeção de inflação é 1,6% para o ano todo e está caindo. Ou seja, eu acredito que nós vamos chegar algo entre 1 e 0, se não tiver deflação no final.
Esse é o ponto que a gente tem que ver. Então, por exemplo, isso é uma discussão que, do ponto de vista teórico, então, emite moeda e, quando chegar lá em 2022, 2023, final de 2021, ver como é que faz o enxugamento. Esse é um ponto. Segundo, melhorar a administração do crédito. Por quê? O governo federal criou de crédito equivalente a 1,3 trilhão de reais, e já chegou-se agora a pouco mais de 40 bilhões de reais, um negócio desse. Por quê? Porque as empresas não têm acesso. E quando tem acesso, o crédito é muito caro. Então, o que acontece? Os bancos estão recebendo o dinheiro do governo federal com uma faixa em torno de 5% e estão cobrando do juro comercial até 20%, 21%. Ou seja, são 4 vezes mais que eles estão ganhando no dinheiro dele. Pior, o governo federal baixou uma medida provisória colocando o fundo garantidor de crédito até 84% das operações. Então, o banco cobra caro, tem um risco mínimo e a coisa não anda. Por quê? 2 coisas. Tem coisa que é anterior à Covid. O que está aparecendo na Covid são muitos problemas que nós temos com relação que já tínhamos antes da Covid. Então, por exemplo, nós somos extremamente burocratizados na realização dos contratos. Isso daí é um problema e nós temos um vício de burocracia. Presidente, me permita, essa sua resposta... Só que eu concluí o raciocínio. Eu queria colocar um ingrediente na sua resposta. Pode. Ao invés de a gente pegar esse dinheiro via banco, com essa parcela de 15% para o banco, não seria mais indicado que esse valor apenas transitasse pelo banco, mas que não tivesse essa burocracia para poder estabelecer esse crédito? Pode ser. Eu tive uma reunião na quarta-feira com o deputado Efraim Filho, que é o relator da medida provisória 987. E ele é justamente a medida provisória da facilitação do crédito. E ele está querendo colocar no relatório dele uma série de mecanismos que, inclusive, tiram dos bancos parte da canalização do crédito. Ele fala que quer ver como é que coloca na própria maquininha do cartão de crédito, o empresário vai poder emitir crédito, já vai estar o crédito, digamos assim, pré-aprovado, esse tipo de coisa. Agora, mas isso, Clóvis, para o consumidor ou para a empresa? Para a empresa. Quem dá crédito para o consumidor é a empresa. Então, são mecanismos de crédito, coisa, mas isso depende de negociação política dentro do próprio Congresso Nacional e dentro do próprio governo federal. Porque dentro do governo nós temos tecnocratas que apreciam a burocracia. Isso não é de hoje, não é deste governo. Ou seja, é o que eu digo, estão aparecendo problemas que nós já tínhamos antes da Covid, que como é que se diz? Que estão mais evidentes agora diante da questão emergencial. Esse é o ponto que nós temos que ver e analisar. Aconteceu nesse governo? Não. Vem desde lá do Dom Manuel I, sei lá. E
é muito... Tudo é questão de garantia, né? O banco ele tem que ter a garantia. Não, o que acontece? A E o questão da governo? garantia. A questão da garantia, a questão dos juros, tá? São dois problemas que nós temos. Primeiro, o governo federal, a dívida pública brasileira, ela ocupa mais ou menos 60% do crédito disponível. Tá? Ó, se você tem uma loja que você já vendeu 60% do seu estoque, está com todos os seus custos garantidos, já tem até um certo lucro, você ainda tem 40% do estoque na prateleira, você vai fazer liquidação para quê? Você vai aumentar o preço dos outros produtos. A mesma coisa é o banco. Eles já colocaram, já pagaram todos os seus custos fixos, estão tranquilos, só com A demanda está enorme, né? Todo a mundo querendo administração crédito. da dívida federal, e aí ele sobe o seu spread, o crédito comercial, que é um crédito de maior risco. Tá? Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que o nosso sistema bancário é oligopolizado. Oligopolizado. Então, aonde você está no mercado oligopolizado, é o oligopólio que dita o preço. E as agências de desenvolvimento, como o BASA? O BASA é um banco e ele tem que se portar no mercado como um banco. Como um banco. Tá? Ele tem que responder aos seus acionistas. Então, qual seria o federal canal para colocar, para canalizar? O canal para colocar, eu defendo, e o governo está começando a agir nesse sentido, a criar, a punir o empossamento. Ou seja, hoje, a Selic, a taxa básica de juros que determina a questão da dívida pública, está em 12,25%. Tá? Não esteve tão baixa, né? Ainda há a previsão de inflação de 1,60%. Ou seja, os bancos estão ganhando aí mais ou menos 0,45%, 0,5% na dívida pública. Então, o que é que vai acontecer? Se esse ritmo da Selic continuar caindo, tá, os bancos fatalmente terão que procurar o crédito comercial, um crédito de maior risco, para poder fazer frente às suas despesas e atender os seus acionistas. Isso já acontece nos Estados Unidos e na Europa, onde o juro básico é praticamente negativo em relação à inflação deles. No Japão, tem uma tarifa para o banco manter no compulsório. Por quê? Porque o Japão, culturalmente, é o país que, como é que se diz, cultua a poupança. Então, o consumo no Japão é um problema muito sério. O japonês gosta de guardar dinheiro. Então, ele tem que forçar os bancos a estarem sempre oferecendo crédito. Então, isso daí são modelos que podem ser usados aqui no Brasil e estão dentro daquela ideia da emissão secundária de moeda, manual keynesiano no final. Tá? 2, o governo pode aplicar diretamente nas empresas. Só para vocês terem uma ideia, no New Deal, os 3 edifícios ícones de Nova York, que é o Rockefeller Center, o Empire State Building e o Chrysler Building, foram financiados pelo Tesouro Americano naquela de, como é que se diz, restituir a questão do emprego. Era uma maneira de atacar a construção civil.
também fizeram obras importantes, uma série de rodovias nos Estados Unidos. E a obra de maior destaque foi a adutora de Boston. É uma adutora de não sei quantos quilômetros, muito grande. E a ideia era fazer duas. Só que surgiu a Segunda Guerra Mundial e não precisou mais continuar o esforço keynesiano, porque no próprio esforço de guerra, a economia americana foi estimulada. Então, são esse tipo de coisas, são coisas que já aconteceram no mundo. Eu acho o seguinte... Aqui nós temos ainda muito o que se fazer na infraestrutura, né? Se for aplicar eu acho para gerar emprego e renda, é as fantástico. possibilidades todas. Vamos tomar a cidade de Belém. Tá? A cidade de Belém, 40% da área geográfica da cidade de Belém é baixada, é infraestrutura, é invasão, não tem saneamento, não tem nada. E 55% das residências são precárias. Aí imagina o interior, né? Isso está falando de Belém, capital. Estou falando só Belém, capital. Tá? Se a gente for falar do interior, a gente não acaba esse negócio nunca. Tá? Só Belém. Pô, isso é um problemão. Tanto é um problemão que não se conseguiu nunca chegar ao número ideal do tal do isolamento social. Tá? Também é uma possibilidade. Qual seria a inflação que seria gerada se fosse montado um grande programa de saneamento na cidade de Belém? Tá? Nós temos em Belém mais de 40%, pouco mais de 40%, de trabalhadores informais. Se você cria um grande programa de saneamento, de infraestrutura dentro da cidade de Belém, essa camada de trabalhadores informais e de desempregados, obviamente, vai diminuir consideravelmente. E você abre um estímulo ao consumo. Você já está recuperando. Medida keynesiana. Quem vai financiar? Isso aí tem que ver. Ou faz um financiamento direto pelo governo, pelo próprio governo federal, governo estadual, governo municipal, montando um esquema de recursos, ou trabalha as poupanças de iniciativa privada, que nesse momento estão complicadas. Mas, se você apresenta um plano aonde vai haver um ganho significativo para a iniciativa privada, vai aparecer quem tenha dinheiro para investir. Esse é o ponto. Então, você tem possibilidades. Quando você faz um porto, uma estrada, tudo isso são medidas que são necessárias nesse momento para fazer a economia girar. Se não botar dinheiro, não vai. Ou seja, vamos chegar, tá recessão, eu preciso arrecadar para poder fazer o investimento. Não vai arrecadar. Por quê? Porque não está vendendo. Não consumo. Não tem. Exatamente. Se você tem mais ou menos 32% do PIB em arrecadação de impostos indiretos, se você não vender, se não circular a economia, não vai arrecadar. Mais do que isso, os impostos patrimoniais têm uma arrecadação muito pequena, que é IPTU, IPVA. Isso aí não acontece. E pior, se não tem renda, se não tem movimento econômico, o contribuinte fica em inadimplente. Me permita fazer uma perguntinha nessa linha de raciocínio. O parâmetro que o governo usou para pequenas e médias empresas foi o balanço do ano de 2019. Tá. O panorama das grandes empresas. Será que a gente não deveria
pegar um pouco mais atrás, empresas de 2018, 2017... Não, 2018 foi pior. 2018... Não, eu me refiro, presidente, ao movimento da empresa. Porque eu quero saber, quando a gente, na micro e pequena empresa, na nossa economia, né, nós tivemos aí a retomada dela a partir do Temer. Quando o Temer entrou, a economia foi se atualizando. Exatamente, vem uma coisa. Mas o ano de 2019 foi melhor. Foi o melhor ano melhor do que o ano de 2018. Nós tivemos o ano de 2015, foi o pior ano dos últimos 20 anos, 30 anos. 2016 também foi muito ruim, em função de todo o problema da crise política, que combinou com o impeachment. 2017 e 2018 ficaram mais ou menos no mesmo patamar de 2016. O faturamento das empresas estava crescendo em 2019. Então, eu acho que, do ponto de vista de aplicação de crédito, é um parâmetro razoável usar. Você não acha muito, presidente? Você não acha muito o valor de 30%, até 30%, a empresa poder obter esse capital para giro? Você não acha muito? Por exemplo, qual é o parâmetro para as grandes empresas? Depende. Primeiro, depende do ciclo de produção da empresa, a necessidade de capital de giro dela. Tá? Tem empresa... Mas aí colocaram todas no mesmo bolo, né? 80% do seu ativo em capital de giro. Tem empresa que precisa disso. Tá? Por exemplo, um banco tem mais ou menos 90% do seu ativo em capital de giro. Já um supermercado tem praticamente nada do seu ativo em capital de giro, porque é negativo o capital de giro do supermercado. Uma boa parte das mercadorias que estão lá ou são financiadas num tempo maior do que o seu ciclo de venda, ou são consignadas. A maioria, inclusive, já é hoje consignada. Então, depende do tipo da empresa. O supermercado, eu acho que não se enquadra nesse Pronamp, não, que o governo lançou. Não, eu só estou dando como... Isso é mais em cima. Porque o Pronamp, viu, Clóvis ele foi lançado... Até 5. Ele foi lançado... Até 4. Não, ele foi lançado, não é nem pelo faturamento, é pelo imposto que você pagou durante 2019. Não é isso, é só um parâmetro. É só um parâmetro, mas o que vale para crédito através do Pronamp, tá? É o imposto que você pagou. Quem é do Simples? Bem claro, quem é do Simples? Ele pegou de janeiro a dezembro. O governo pegou de janeiro a dezembro. Quanto você pagou de imposto, né, do Simples? Para poder receber. Uma carta, inclusive, para te levar ao banco para tentar fazer o financiamento. As empresas que têm correio eletrônico, todas receberam esse mês. Eu não sei se o Vilar recebeu, eu recebi. Tá lá, bem claro. Mas, Dorivan... Pagamento do imposto. Não é faturamento. Eu não estou entrando no detalhe. Eu estou colocando que o tipo de empresa, inclusive esse daqui é um geral, pequeno, grande... Não, tudo bem, é porque também eu sou contador, então veio na minha mão essas coisas. Não, lógico, contador. Alertando, inclusive, o Alberto, né, Alberto? O governo precisava... Olha, eu já até dei entrada na caixa. Mas o que eu estou me referindo, presidente... Já que tu és contador, tu vai saber que se a empresa é do Simples, tá? Se eu estou usando o imposto como parâmetro, eu estou usando o faturamento como parâmetro. Não, sim. Entendeu? O faturamento tem diferença. Por que o governo usou o imposto? O comércio paga outro. Por que o governo usou o imposto como parâmetro?
porque era o dado mais fácil que ele tinha à mão. Entendeu? Sim. Então, ele não, por que ele vai estudar o faturamento, aquilo outro, necessidade de capital de giro, liquidez de mercado, essa coisa toda? Não, ele usou o parâmetro mais simples que ele tinha à mão. Aí quem pede o teu faturamento é o banco, na hora que tu vai buscar o crédito. Aí como tu vai colocar os 3 últimos meses a empresa que estava fechada? Então, esse faturamento vai ficar o quê? Abaixo da média. Muito abaixo. Então, muito abaixo. Então, tem todas eu acho uma alternativa justa o Pronamp ele usar o imposto. Por quê? Porque ele usando o imposto, ele está usando o faturamento. É muito a divergência que tu tem, se vai ser mais 1 ou menos 2, ou qualquer coisa desse tipo, é insignificante diante do bônus que a empresa arrecadou. Então, olha, ele teve tanto de imposto, ele tem direito a tanto, acabou. Não precisa discutir se faturou mais, se faturou menos. Só que na prática não é isso, né? Na prática, não, na prática tem o faturamento e vai fazer o crédito de acordo com o teu faturamento. O problema não é o imposto, o problema não é o faturamento, o problema é a situação de risco. Garantias, né? Nós temos medo do risco. O banqueiro também, tá? Então, o que tem que acontecer é que o governo vai ter que solucionar a questão do risco de crédito. Já colocou 84% de garantia de liquidez para todo esse crédito que está sendo lançado agora. Então, isso daí vai funcionar. Essa é uma medida para ele trazer. Por quê? Porque o governo não tem outros instrumentos. Mas, segundo a conversa que eu tive com o deputado Efraim Filho, que é o líder do DEM, tá? E o presidente da Frente Parlamentar das Empresas de Comércio e Serviços, vai colocar facilitar o máximo possível os canais de crédito. Você não vai ter uma meia dúzia de bancos administrando esses créditos. Você vai ter uma infinidade de empresas financeiras não bancárias que vão passar... No caso, vai envolver até as cooperativas, é isso? A cooperativa, a ideia são as cooperativas de crédito. Os caras das maquininhas de cartão de crédito, as empresas simples de crédito que já estiverem regulamentadas, as financeiras, todas as factories. A ideia é entrar todo mundo no bolo. Por quê? Porque tem mais canais. O problema, no momento, é o canal do crédito. Aonde engatou? É o que os economistas chamam de easy equity, ou seja, você facilitar a equalização. Então, o governo colocou o dinheiro, mas não houve esta facilitação na ponta. Sim. Então, o dinheiro ficou empossado. Esse é o ponto que nós temos em discussão. Então, isso daí foi um problema do governo? Foi. Houve um erro? Houve. Por quê? Porque o governo tinha que pensar com a maior possibilidade de canais de crédito. Agora, vamos ver a questão do governo. Será que o governo, na hora que imaginou o programa, lá atrás, originalmente, se ele colocasse uma facilitação muito grande dos canais de crédito, ele não ia sofrer críticas no sentido de que ele estava colocando em risco o dinheiro público. Sim. São coisas complicadas no Brasil. Por isso que lá atrás, com a sua primeira pergunta, o que fazer, primeira não, a segunda, o que fazer para
resolver o problema, primeiro é saber que estamos todos no mesmo barco. Não adianta eu dizer para o capitão, leme a bom bordo, se o marujo que está no timão botar para esquibordo. Não vai funcionar. Aí o cara puxa a vela, caça a vela, o cara solta a vela. Não vai. Então, o grande problema que nós estamos tendo é de coordenação. O governo não consegue, está melhorando isso, não consegue coordenar os seus agentes, não só governamentais, mas os seus agentes, das instituições privadas, essa coisa toda. Porque não funcionavam bem antes. Viu? Esse assunto ele é muito empolgante, realmente, né? E é um assunto muito legal. Mas eu tenho outras perguntas aqui para ti. E como a gente tem um probleminha de tempo, eu vou logo pular. Eu tenho 5 minutos que eu tenho. Pois é, eu estou cronometrando até 10. Eu chego atrasado, que normalmente atraso. Deixa eu te fazer a seguinte pergunta. Nós sabemos, né, que você é uma liderança muito influente e expressiva no meio empresarial. Qual o papel das entidades... Olha, eu preferia... Para aí, Dorivan. Eu preferia que você dissesse que eu sou sujeito de peso. Eu peso 116. Também eu sujeito de peso. Mas o que eu quero saber assim, é um pouco até dos bastidores, entendeu? Qual o papel das entidades de classe e qual a importância do associativismo para a nossa sociedade? O que tu pensa disso? Do papel das entidades de classe e a importância do associativismo para a nossa sociedade? Vamos lá. O papel das entidades de classe, neste momento, ela é fundamental. Tá? Eu fiz... só para você ter uma ideia, eu, como presidente da Associação Comercial, participei de uma infinidade de reuniões tentando, como é que se diz, equacionalizar a situação e o relacionamento empresarial entre governos e entre os próprios empresários e entre os trabalhadores também. Tá? Nós fizemos, ao longo desses 2 meses, um pouco mais de 2 meses, quase 3, 18 manifestações por escrito, encaminhando pleitos de diversos setores. Isso é papel de uma entidade de classe. E a questão do associativismo. Por que o associativismo é importante, principalmente num momento desse? Porque o grupo tem mais força que o indivíduo. É a minha, será? Deixa eu passar aqui logo para... Não, aqui está sem internet no meu. Então, esse é o meu pensamento como presidente da Associação Comercial e como associado da Associação Comercial. Olha, só para você ter uma ideia, eu sou, além de presidente da Associação Comercial, eu sou vice-presidente da FIEPA e sou membro do Conselho Consultivo da FAEPA. Tá? Participo, no Rio de Janeiro, da Associação Brasileira de Comércio Exterior, e ontem nós estávamos tratando só de temas do Pará. E por quê? Porque acredito no associativismo. O associativismo tem várias vantagens. E se ele não tivesse nenhuma, ou melhor, só uma, eu estaria lá.
muito no associativismo. Eu gosto de participar das instituições porque eu aprendo muito com os outros. Então, o mais importante do que falar nas entidades, nas instituições, é ouvir o que os companheiros têm a dizer. Então, eu aprendo muito. Essa é o meu sentimento. Então, por exemplo, eu tenho verdadeiras aulas de economia fiscal, eu tenho verdadeiras aulas de finanças, verdadeiras aulas de problemas sociais quando vou para uma dessas reuniões. E são prazerosas. Tá? Prazerosas. É verdade que, de vez em quando, tem uma discussão, digamos assim, mais áspera, mas mais acalorada. Isso faz parte do jogo e a gente aprende. Tá? Como diria minha mãe, a gente aprende até o que não deve fazer, mas aprende. Legal, muito bom, viu? Gostei do pensamento. Mais alguém aqui quer se manifestar? O Joy, como é que está aí, Joy? O Joy está só... Cindy Lojas, né? Que também o Joy também é um grande representante aí, né, do nosso empresariado no comércio. Mas, Clóvis, a gente tem um carinho todo especial pela ACP, né? Pela Associação Comercial. Obrigado, todos temos. Pois é, então qual o legado que você quer deixar na presidência da ACP? Rapaz, olha, quer dizer, eu vou levar um legado da presidência da ACP. Primeiro, eu fiz amigos que eu não conhecia, eu aprendi mais do que dei lá na Associação Comercial. Esse é o legado. Nós conseguimos fazer um bicentenário que, na minha opinião, teve a sua grande realização no nosso livro, que é um livro que é para ser lido daqui a 200 anos. E o grande legado, a grande realização, meu grande sonho, e que eu ia tentar, eu estava começando a tentar realizar, é organizar o acervo histórico da Associação Comercial. Vocês não têm ideia da riqueza que existe dentro da Associação Comercial. Quando eu disse pela primeira vez que na Associação Comercial teve um diretor chamado James Bond, a serviço de Sua Majestade, todo mundo me olhou com cara de achando que eu estava doido. E aí, isso é que eu acho fantástico na Associação Comercial. E aí eu fui atrás e descobri que a palavra bonde para o carrinho lá só existe no Brasil. E por causa desse sujeito, que se chamava James Bishop Bond, que foi primeiro secretário da Associação Comercial e depois vice-presidente. E era cônsul. E aí, só para você ver como isso é necessário. Quem conta essa história é um historiador americano chamado Alan... Eu me esqueci agora o sobrenome dele. Então, você tem Alan Morrison. Ele conta a história dos bondes em Belém do Pará. O bonde de Belém do Pará era um bonde a vapor. Tá? Ou seja, são histórias fantásticas. Tá? Você tem lá uma ata, lá que descreve todo o problema político entre lauristas e lemistas. Tá? Em 1912, a bala comeu no Pará. Tá? O
a turma, o Lauro Sodré sofreu um atentado, que dizem que foi até a turma dele, que foi simulado. Botaram fogo no prédio da província do Pará e o senador Antônio Lemos saiu fugido no navio de madrugada, escondido de Belém. E no dia seguinte, às 9 horas da manhã, a Associação Comercial estava reunida para avaliar a crise política e não conseguia avaliar. Por quê? Porque, obviamente, tinha gente do Lauro Sodré, tinha gente do Antônio Lemos, e cada um, o meu político é mais bonito, o meu político é mais honesto, não houve atentado, aquela fofoca política que é natural nossa. E aí o presidente bateu na mesa e disse que a associação comercial não ia tomar conhecimento das picuinhas políticas, não foi esse o termo, que ela ia só acautelar os interesses da Praça do Comércio. Então, esse é coisa. E aí colocaram no estatuto, consequência dessa confusão, foi colocado desde 1912, agosto de 1912, no Estatuto da Associação Comercial, que ela não pode fazer política partidária. Tá? O meu voto, como da Associação Comercial, tem que ser o mais secreto possível, porque senão eu fico sujeito a um impeachment. Tá? Então, são histórias. Democracia acima de tudo na ACP, né? Lá pode ter todos os partidos. Só não pode se manifestar lá. Entendeu? Sim. Então, essas histórias são incríveis, são fantásticas. Verdade. Por exemplo, na época da borracha, aliás, meu mito, na época da SPEV, para você fazer o desenvolvimento do Pará, lá, a Associação Comercial teve que fundar uma escola de química. Por quê? Porque nós não tínhamos técnico para tocar as indústrias que vinham se implantar aqui. Foi feita uma escola de química. Então, são essas histórias que têm que ser contadas, têm que ficar à disposição dos historiadores, dos estudantes. É muito importante. Então, isso daí era o que eu queria fazer no segundo mandato. E agora, digamos assim, eu sou analista de medidas sanitárias. Nem capacidade para isso. Nem capacidade para isso. Nem capacidade para... Não, o que vai passar, vai. Então, digo que isso daqui é uma medida darwiniana. Uma medida não, uma batalha darwiniana. Tá? Nós temos um vírus, que é um organismo infracelular, que evolui muito mais rápido, atacando um organismo complexo, que é o nosso sistema imunológico humano, multicelular, que evolui muito mais lentamente. E o que vai acontecer? Tá? Aqueles indivíduos menos adaptados vão perecer. E os mais adaptados não vão ter nenhum sintoma. Sobreviver. Não, vão sobreviver, mas não vão ter nem sintoma. Porque tem os que têm sintoma, tal, sobrevivem. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Tem aqueles que só tiveram uma gripezinha também, né? Então, mas esse é o dado do que o que não teve sintoma nenhum. Então, vamos lá. Isso já aconteceu. O vírus da gripe espanhola continua circulando, mas ele atinge muito poucas pessoas. Por quê? Porque os indivíduos que sobreviveram à gripe espanhola passaram a melhoria dos seus genes para as próximas gerações.
acontecer. Esse Covid vai ficar aí por gerações e gerações. Daqui a 2, 3 gerações, ninguém vai mais nem falar nele, não vai precisar de vacina, não vai precisar de mais nada. Qual é a grande vantagem que nós temos agora? Tá? Nós não precisamos mais só da natureza para nos adaptar. A ciência criou medicamentos, a ciência está criando vacinas, ou seja, você está tendo uma, como é que se diz, melhoria, uma adaptação exógena. Não é natural. Então, ela é artificial. Você coloca, você toma a vacina, você fica imunizado por um período X da sua vida. Isso daí é o homem adaptando o próprio homem. O natural seria nós termos dentro da nossa evolução. E é muito mais lindo. Se nós formos olhar as 3 últimas epidemias, tá? Que é a gripe aviária, o H1N1 e agora o coronavírus, nós vamos ver que nós estamos tendo um ciclo cada vez mais curto de mudança viral. Isso aí e vamos ter. A grande maioria da população do mundo não foi vacinada, não tomou remédio, não aconteceu nada e está aí sobrevivendo. Isso vai acontecer sempre. Ou seja, daqui a mais não sei quantos anos, daqui a 100 anos, vai ter outra. Antes disso, né? A Covid, eu acho que ela vai ser declarada logo. Logo, logo nós vamos ter uma vacina. Já falam né, na vacina e tal. Falam Natal imunidade de curral, falam Natal imunidade de curral. Eu gosto de brincar de matemática. Eu sou apaixonado por matemática, mas a matemática não gosta muito de mim. Então, eu fiz uma conta estimando, com base na pesquisa da Universidade Federal de Pelotas e na estimativa de que entre 60% e 80% da população infectada cria imunidade de curral. Então, eu acho que o vírus ainda vai ter uma transmissão significativa em Belém até o período entre 10 de setembro e 5 de outubro. Por quê? Pelas amostras escolhidas, é quando nós vamos atingir 60% da população, 80% da população. Então, é esperar para ver. Vamos ver se conta. Esse negócio de projeção, se esse negócio de projeção fosse boa, eu não era economista. Eu estava fazendo jogo na loteria. Estava números estratégicos dentro das empresas, né, que ajudam muito nessas projeções. Ajuda, mas olha, quando você faz uma projeção, você joga um número. Vai dar perto, vai dar coisa, vai dar longe. Aproximado. Vai aproximado e tal. Agora, se você fosse bom mesmo, estava jogando na loteria. Verdade. Toda semana. Mas é no trabalho que está todas as oportunidades do mundo, não é na casa lotérica, viu? Não, olha, tem um matemático. Não, estou só. Tem um matemático americano. Tem até um filme. Tem até um filme com ele, baseado na vida dele, que chama-se Quebrando a Banca. Eu recomendo. Sei, já vi. Muito bom. Tá, é muito bom. Aquele matemático, ele chama-se Ed Thorpe. Tá? Aquela história do filme é real. Ele usava os alunos dele do MIT para contar carta de baralho no blackjack, e ele fez, num fim de semana, $2 milhões. Deram uma surra nele e botaram ele para correr de Las Vegas. Tá? Mas ele continuou no ramo. E ele
um fundo hedge na Califórnia que tinha, há uns 5 anos, 6 anos atrás, sei lá, mais ou menos uns 90 bilhões de dólares em ativos. Ele foi o primeiro sujeito a usar técnicas de probabilidade, métodos de probabilidade para avaliar o mercado financeiro. E fez uma grande fortuna. E ele diz o seguinte com relação à loteria. Muito provavelmente, você nunca vai ganhar na loteria na sua vida. Mas jogue. Por quê? Porque se você jogar aí, você não ganha. Não, é tão barata a loteria, você joga lá R$ 4,00, R$ 5,00, e com a possibilidade de ganhar. Então, o que ele diz? Muito provavelmente você nunca vai ganhar na loteria na vida. Mas jogue. De repente, né? É feito. E ele é um cara experimentado. Ele começou, digamos assim, quebrando o segredo dos cassinos de Las Vegas, e hoje é um dos grandes capitalistas dos Estados Unidos com o fundo hedge na Califórnia. O fundo é baseado em Los Angeles. E está aí, é editor, é só procurar no tio Google, porque o tio Google é o meu parente mais inteligente, porque tudo que a gente pergunta para ele... Responde, né? Ele responde. No máximo, ele diz, vou verificar, e daqui a pouco... O tema geral está em análise. Exatamente. Então, essa é a ideia. Mas Cláudio, agora foi aqui. Cláudio, Oi. Pauzinho aqui, mas voltou. Voltando agora para a gente encerrar aqui a última... Encerrar mesmo, que eu estou atrasado. 13 minutos. Esse nosso bate-papo aqui, né, que hoje foi extraordinário, foi muito bom realmente. Quais as ações o empresário deve empreender para manter o seu negócio? Com a sua larga experiência empresarial. Primeiro, colher de chá aí para nós. O nome já diz, negócio. Ele tem que negociar. O que eu entendo é o seguinte, o sujeito tem que atacar de primeira o seu custo fixo. Tá? Por que de primeira o seu custo fixo? Porque o custo fixo é uma obrigação que já está posta. Então, ele tem que chegar lá com o seu senhorio, se ele trabalhar de aluguel, se ele já tem um financiamento, ele tem que ir com o banco e tentar negociar o juro, essa coisa toda, trabalhar, discutir com a concessionária de energia elétrica, o que é que ele pode fazer para ter um alívio na sua conta. Segunda coisa, também negociar. Se o meu estoque está encalhado, eu tenho que fazer uma promoção. Eu vou ter que dar desconto para tentar trazer os meus consumidores de volta, que estão ressabiados. Lembra da reação lá na primeira pergunta? Que estão ressabiados. Mas, para isso, tem que olhar um passo atrás. Se eu estou com o meu estoque encalhado, o meu fornecedor está com o estoque dele encalhado também. Então, não custa nada passar na mão por telefone e perguntar para o cara, olha, aquela mercadoria de R$100.000, tu queres me vender por 70, por 60, eu te pago daqui a 3 ou 4 meses. E aí vai lá e bota. Aí o cara disse, não, tá bom, vamos fazer por 70.
Aí o cara bota lá na porta, olha, 30% de desconto, para ver se traz o consumidor para dentro de casa. O que nós temos que ver, para sair da crise, que a economia é uma ciranda, ela passa de mão em mão. As empresas nada mais são do que as famílias. Por quê? Ou elas estão com investidores, tá? Detentores do negócio, ou estão com mão de obra. Então, tem que girar lá para consumir aqui. Então, quando as empresas venderem e pagarem de volta, elas voltam a vender mais. A economia, de um modo geral, é muito simples. Nós não temos que sofisticar a coisa. Nós temos que ser simples e diretos. Ponto. Só isso. Perfeito. Você ataca o seu crédito fixo, o seu custo fixo de primeira e negocia o seu custo variável. É isso. Nada mais do que isso. E aí vai enfrentando. O sujeito, por exemplo, eu vendo confecção. Um belo dia o sujeito vai precisar comprar uma camisa. Ele vai rasgar a camisa, o colarinho vai puir, qualquer coisa desse, ele vai precisar comprar. E aí ele vai comprar primeiro de quem fizer a melhor oferta para ele. Esse é o jogo. Tá? De qualquer forma, deixa eu me despedir, agradecer a paciência de vocês. Tá? Só fiquei, digamos assim, um pouco frustrado, porque poucos falaram, mas eu falei demais. Então, vamos em frente. E a Associação Comercial está à disposição de todos vocês para a gente atender naquilo que for necessário. Boa noite, muito obrigado. Eu já estou 18 minutos atrasado para outra reunião. Eu não vou te atrapalhar aí, tá? Eu ia falar só um minutinho, que eu estava participando também da reunião do comitê lá da prefeitura, mas estava com o celular ouvindo o Clóvis e vendo no outro. Por isso que eu quero dar um abraço. Parabéns pelas informações transmitidas aí, Clóvis. Como sempre, enriquecendo aí o conhecimento de nós todos. Obrigado. Você é amigo. Amigo, a gente tem que descontar 80% do elogio dos amigos. Clóvis, em nome da Drop Coach, eu também quero agradecer pela sua dedicação, pelo seu tempo e pelos conhecimentos que você trouxe aqui para a gente, tá? Então, à disposição. Muito obrigado. Entendeu? E como nós somos parceiros, a gente em breve vai se ver e vai continuar essa discussão aí, que ela é muito proveitosa. Tá certo. Presidente, parabéns. Obrigado. Parabéns. Tchau, Jóia. Aos Leia, a Lorena, ao Jóia, ao Sérgio. Muito obrigado a todos e até o próximo bate-papo do Conecta. Eu não estava com a imagem, mas estava com um nomezinho aí. Eu vi. Tá? Até mais. Obrigadão a todos. Abraço. Parabéns.